Olá, buscador da super saúde, meu querido, minha querida participante desse congresso da super saúde abordando a cura das doenças. Nós já vimos várias aulas, vários especialistas falando que é possível reverter um grande número de doenças. E aquelas que não se reverte, é possível melhorar significativamente os sinais e sintomas das doenças. Agora, nós estamos abordando os recursos para curar ou para fazer a remissão das doenças. Hoje eu tenho comigo aqui a doutora Maíra Soliani, que é especialista em jejum. E vocês vão ver a importância do jejum no desenvolvimento da saúde e na cura das doenças. Obrigado, Maíra, pela tua gentileza em participar mais uma vez do Congresso da Super Saúde e trazendo esse assunto tão importante que é o jejum. Eu que agradeço, Ronal, pelo convite. É um prazer estar aqui de volta, falando sobre saúde. Vamos começar assim. O jejum, ele é uma coisa mística ou como que se fazia lá no passado para melhorar os aspectos espirituais, ou o jejum faz parte da nossa condição biológica? Então, hoje em dia, por conta dos nossos hábitos modernos de superalimentação, o jejum se tornou exótico, místico, estranho e muitas vezes até coisa de maluco, né? Isso porque os nossos hábitos de superalimentação, que não são muito duradouros, né? Faz só uns 70 anos que a gente começou a comer muito mal e que a gente mudou o nosso ambiente alimentar, mas esses hábitos a gente tem memória curta, né? A gente acha que sempre foi assim. Então, por conta dos nossos hábitos modernos da superalimentação, de achar normal comer de 3 em 3 horas, comer o tempo inteiro, comer seguindo a pirâmide alimentar, que tem mais da metade de carboidrato refinado, a gente normalizou um hábito que não é normal, né? A gente é comum, mas não pode ser normal. Não é normal para a nossa biologia. Os nossos genes continuam os mesmos de milhares de anos atrás. Os nossos genes são iguais, só que os nossos hábitos mudaram completamente. A gente sofria antes por falta de acesso à alimentação com regularidade, então a gente não tinha o farming, né? Como é que chama? A gente não tinha os alimentos seguros, porque a gente não tinha dominado os animais, a gente não tinha eles no pasto, numa fazenda, a gente não dominava o fogo, então demorou muito para a gente começar a dominar os alimentos. Quando a gente começou a agricultura e a pecuária, a gente garantia uma certa estabilidade e regularidade da alimentação. E a revolução da agricultura, depois do fogo, foi a grande mudança aí, e a gente começou a ficar tão bom nisso que os nossos problemas do passado, que eram escassez de alimento, imprevisibilidade de alimentos, né? A gente não sabia no outro dia quando ia ter comida de novo. Eles mudaram, a gente mudou de problema, só que os nossos genes são os mesmos. Ou seja, a gente evoluiu esses milhares de anos extremamente adaptados a períodos de alimentação e a períodos de falta, de fome, de seca. Era normal não ter alimentos toda hora. Comer 3 vezes por dia era algo impensável há 100, 200 anos atrás. Então, o que aconteceu é que a gente agora ficou muito bom em acesso ao alimento, tão bom que a gente barateou de um jeito que hoje em dia a gente basicamente acha normal comer produtos alimentícios, não é comida, é uma combinação suprafisiológica de coisas que inflamam, que deixam a gente com mais fome, que desregulam o nosso apetite, que alteram os nossos hormônios, e a gente normalizou isso. Então, é muito importante a gente saber que é comum comer 3, 4, 5 vezes por dia, receber uma prescrição de uma nutricionista com 6 vezes por dia de 3 lanchinhos, 3 refeições. Isso é comum, mas a gente não pode normalizar esse hábito. A nossa natureza, os nossos genes não estão adaptados a tanta abundância de nutrientes. Então, é muito importante quando a gente fala de jejum, deixar bem claro que os nossos hábitos atuais são completamente fora do normal. Eles não são normais.
e a gente precisa resgatar o que os nossos genes e a nossa biologia estavam acostumados no passado. A gente evoluiu tudo isso sem epidemia de obesidade, de gordura no fígado, de diabetes tipo 2, porque a gente não era cercado por alimentos ruins e comia o tempo inteiro. Então, a gente precisa ter consciência que isso é recente, que essa pandemia de doenças metabólicas é uma pandemia em ascensão. A gente ainda não descobriu um jeito eficiente. A gente descobriu, né, Ronaldo? O problema é que a maioria das pessoas ainda não acordou e a gente está aqui para isso. Tem algumas pessoas que questionam quando eu defendo o jejum, dizem assim, não, doutor, eu não como muito, eu como de 3 em 3 horas, mas como bem pouquinho, isso aqui não vai prejudicar o meu organismo. Então, Sim, é comenta muito bom. essas duas posturas, Maíra. Sim, é muito importante a gente falar disso, porque a gente sempre teve essa visão, sempre não, né? Até eu tô caindo nessa falácia de falar que sempre. Há um tempo atrás, a gente achava que contar caloria respondia boa parte das questões. Falaram para a gente que se a gente contasse caloria, podia comer o que fosse, que era só contar a caloria, comer um pouquinho com moderação, que ia dar na mesma. Isso é super interessante para vender alimentos de baixa qualidade, né? Porque se você fizer a conta, você pode continuar tomando refrigerante normal e lanche, né, de fast food, porque basta contar caloria, aí você come um pouquinho com moderação e pronto. Essa visão caloricêntrica aí, de pensar que caloria resolve tudo, é uma visão que é antiga, já caiu por terra, não funciona. A gente tem uma série de estudos em humanos mostrando que contar caloria só como principal estratégia é uma estratégia falha, totalmente antiquada, caiu por terra. Se você acha que contar caloria e vai para academia contando, você está muito desatualizado, você precisa continuar ouvindo aqui a nossa entrevista. Então, contar caloria ignora completamente o efeito hormonal que os alimentos têm. É muito fácil responder isso se a gente pensar que 100 calorias de um salmão nunca vão ter o mesmo efeito que 100 calorias de um refrigerante com açúcar que você tomou. Não tem como ser a mesma coisa. Qualquer um consegue entender que se a gente comer 100 calorias em salmão, a gente vai ficar satisfeito, e 100 calorias de um refrigerante, a gente simplesmente nem percebeu o que tomou e já quer mais. Né? Então, essa visão de contar caloria é muito ineficiente para perda de peso, e é por isso que tanta gente já tentou fazer esse comer de 3 em 3 horas um pouquinho das coisas cheias de grãos integrais, diet, e não teve resultado. Por quê? Porque comer pouco de alimentos que aumentam o hormônio da insulina e te deixam com fome é uma estratégia ruim, aumenta a sua fome, não resolve a sua regulação hormonal e não vai te levar a lugar nenhum por muito tempo. Você até consegue, uma vez eu fiz, durou um mês, aí eu não aguentei mais de fome e voltou tudo. Então, assim, a gente considera um sucesso se durou um mês? Não, né? Então, nesse sentido, ignorar o efeito hormonal dos alimentos é um jeito muito falho de tentar resolver qualquer coisa. Então, Maíra, vamos definir para as pessoas o que é jejum e qual é o mínimo de tempo que você considera jejum. Então, essa é uma questão que virou hoje em dia filosófica, porque tem várias definições de jejum. Se a gente pensar em relação a hábitos modernos, então, uma definição aí moderna sobre hábitos, a gente considera que jejum é ficar sem comer entre as refeições principais. Você come café da manhã, almoço e jantar e não come nada entre as refeições, você já se sente em jejum. Esse é o primeiro passo, né? Então, essa é uma definição que não responde aí do ponto de vista fisiológico. Do ponto de vista fisiológico, quanto mais longe a gente está dos alimentos, do horário que a gente se alimentou, mais a gente está mudando o tipo de combustível que a gente está queimando. Então, a gente pode considerar que mais ou menos 6 horas após a última refeição, você já está mudando de usar a energia diretamente dos alimentos que você acabou de comer para começar a usar os seus estoques de açúcar no fígado. Então, essa já seria uma transição para um jejum aí pós-prandial. Mas, gente, lembra que nem o seu laboratório considera isso jejum, né? A gente considera jejum, em média, 12 horas, que é o jejum noturno, que a gente começa a ter uma distância suficiente dos alimentos. E aí, a partir disso, a gente vai, depende muito da dieta também,
Então, não existe uma definição estanque de quando você começa a, por exemplo, queimar gordura do jejum. Então, essa definição é um pouco volátil, assim, depende muito da dieta e do que a gente está falando sobre jejum, mas é basicamente ficar longe do horário das refeições, pelo menos 6, 12 horas. Na verdade, você falou sobre o jejum noturno, que é jantar 7 da noite e tomar café da manhã às 7 horas da manhã, um jejum de 12 horas. Sim. O benefício desse jejum, comparado com um jejum maior de 18 horas, por exemplo, janta e só vai almoçar no dia seguinte, o benefício para a saúde são parecidos? Não, assim, depende também, tudo depende, por quê? Pessoas que já não comem bastante carboidrato refinado, fazem mais para uma dieta cetogênica, por exemplo, elas, mesmo comendo com um intervalo de 12 horas só de jejum noturno, elas já ativam, por exemplo, a cetogênese, né? Elas fabricam corpos cetônicos para usar como fonte de energia e elas não contam com o açúcar dos alimentos. Então, dessa maneira, uma pessoa que come de maneira adequada, comida de verdade, baixa em carboidrato refinado, por exemplo, ela já colhe uma parte interessante dos benefícios do jejum, mesmo fazendo um jejum mais curto de 12 horas. Já uma pessoa que come aquela dieta ocidental, que a gente acha que é normal e que a gente agora descobriu que não é, rica em carboidrato refinado, pão, macarrão, aveia, batata doce, bolachinha, pãozinho, refrigerante, suco. Essa pessoa, às vezes, com 16 horas de jejum, nem com 16 horas de jejum ela dá conta de gastar todo aquele estoque de açúcar que ela tem guardado. Então, por exemplo, quem tem diabetes, 16 horas é muito legal, é muito melhor para garantir que a gente vai esvaziar um pouco mais esse excesso de açúcar que está sobrando, do que quem tem, por exemplo, uma dieta saudável. Então, varia bastante dos benefícios do jejum, tá? Mas tudo indica que quanto mais horas a gente fica longe dos alimentos, a gente vai começando a mudar o interruptor metabólico do nosso corpo. Algumas pessoas relatam que não conseguem fazer jejum. E quando eu pergunto para elas, elas dizem assim: eu como carboidrato normal, não como muito e tal. Dá para fazer jejum tendo o hábito de comer carboidrato em todas as refeições? Dá, mas é bem mais difícil. Qual que é o problema? De novo, os hormônios, né? Quando a gente está numa dieta alta em carboidrato, principalmente se você tiver já há muito tempo fazendo isso, já começou a ganhar gordura na região abdominal, está acima do peso, está com gordura no fígado, está com pré-diabetes, o que vai acontecendo? A sua insulina fica muito alta depois que você come esses carboidratos. E essa resposta da insulina é justamente para baixar seu açúcar logo. Só que para o seu cérebro, essa queda rápida no açúcar pode resultar em um aumento de fome, um aumento dos níveis de estresse, irritabilidade e até uma sensação de hipoglicemia. Só que se você for picar o dedinho lá, tá acima de 70, tá? Então, o que acontece? O uso desses alimentos, que são uma combinação muito grande de carboidrato refinado, açúcar com óleo vegetal, eles vão fazendo com que você fique numa gangorra, numa montanha russa ao longo do dia. E aí, cada vez que você tenta pular um lanchinho para chegar até o almoço sem beliscar no meio da manhã, você vai ficando irritado, estressado e ansioso. E aí vai parecendo impossível mesmo jejuar. Então, para essas pessoas, realmente, sem mudar, sem diminuir a quantidade de açúcar que come na dieta, e açúcar, eu volto a dizer aqui, não é só o açúcar que você coloca no seu café. Os amidos, as raízes, os grãos integrais que falaram que tudo bem, a aveia, o arroz integral, a batata doce, eles também viram açúcar quando eles são digeridos. Então, se você tem a insulina já na basal já mais alta, você pode ter esse tipo de sensação, irritabilidade e até uma sensação de dependência justamente por isso. Então, aí, nesse caso, apesar de conseguir fazer jejum, vai ser bem desagradável e bem insustentável. E hoje em dia a gente usa o jejum de uma maneira sustentável, porque os resultados não aparecem com uma vez que você pratica o jejum, eles aparecem com a prática consistente dele. Então, se você começar de uma dieta péssima e tentar fazer jejum direto, pode ser que seja difícil demais para você a ponto de você largar. Então, tudo é uma questão de
entender os conceitos, né? Tem alguns estudiosos que defendem assim, fazer um período de 10, 15, 20 dias de uma alimentação low carb para preparar o corpo para depois fazer jejum. É preciso isso ou, não, ou pode entrar direto? Então, essa é uma questão muito boa, porque apesar de eu ser especialista em jejum e estudar bastante a fisiologia, ver os artigos científicos e tal, é muito importante a gente sempre ter o pé na prática, né? E os meus pacientes, eles entram nessa fase de melhorar a saúde de várias maneiras diferentes e elas parecem funcionar independente, tá? Com certeza, a sustentabilidade da prática do jejum, quando a gente começa a limpar a alimentação, fica mais fácil. Mas tem muitos pacientes que trabalham em condições ruins, que não têm muita informação em relação à alimentação e encontram o jejum como uma estratégia acessível, barata e simples, né? Alivia um pouco da nossa preocupação do dia em acertar 7 vezes por dia o que você vai comer. De repente, você só se preocupa com uma refeição. Então, nesse sentido, para algumas pessoas, ficar em jejum é mais fácil do que acertar o que eles comem. Então, o jejum pode sim ser uma porta de entrada para os bons hábitos alimentares, e o que vai acontecendo é que a pessoa percebe os benefícios do jejum e percebe que depois de se alimentar, ela não se sente bem. E aí ela começa a se interessar com, nossa, tem alguma coisa que eu possa fazer na hora que eu como para continuar bem, igual eu fico no jejum? E aí esse como que eu digo, um hábito angular, né? O jejum é um hábito angular, porque como ele melhora o bem-estar, melhora a disposição, às vezes ele é o ponto de partida para quem está desanimado, que já tentou 1 milhão de dietas, nunca funcionou, fica lá no comer de 3 em 3 horas, dieta de baixa caloria, bate com a cabeça no muro toda vez e já tinha perdido as esperanças. De repente, com o jejum, percebe que dá para melhorar os nossos níveis de energia, dá para melhorar o funcionamento das nossas mitocôndrias, né? Mesmo sem saber. Um paciente hoje meu falou: olha, doutor, eu não sei se é psicológico, mas com esse mês aqui eu perdi 8 quilos, eu estou me sentindo melhor. E não parece psicológico, mas eu tenho mais energia. Eu falo, não é psicológico, são as suas mitocôndrias que respondem muito bem a esse processo de ficar longe dos alimentos num período maior do que a gente normalmente ficava. Então, Aqui eu tenho uma realmente dúvida, varia. Pode aqui falar. eu tenho uma dúvida, Maíra. O jejum ele é favorável às mitocôndrias, isso não há dúvida nenhuma. Mas o jejum aumenta o número de mitocôndrias, ele cria uma mitocondrogênese? Sim, a biogênese mitocondrial é um dos processos que são ativados durante a prática do jejum, tá? O que a gente tem que entender? Tem vários processos que ativam a autofagia, né? A autofagia, para quem nunca ouviu falar, fiquem tranquilos, vocês são normais. Autofagia é um termo que a gente usa que significa reformar as organelas dentro do nosso corpo, tá? E se você nunca ouviu essa palavra na vida, tudo bem, isso é normal, significa comer a si mesmo, tá? Autofagia é o jeito mais fácil de falar, é comer a si mesmo. Mas aí você fala, poxa, comer a si mesmo, então isso é ruim. Não, gente, é uma coisa boa, tá? A autofagia é um método pelo qual o seu corpo limpa o que não está funcionando bem. Quando a gente tem mitocôndrias que não funcionam bem, vou usar um exemplo fácil aqui. Motor velho de carro. Motor velho de um carro, ele libera aquela fumaça preta que polui muito o meio ambiente, né? Uma mitocôndria velha, e vou contar para vocês, sabe o que deixa a mitocôndria velha? Inflamação crônica, excesso de açúcar na dieta, excesso de óleo vegetal na dieta, excesso de poluente, dormir pouco. Então, na vida moderna, a gente tem vários jeitos de agredir a saúde das nossas mitocôndrias. E elas vão ficando velhas, mas você não dá tempo para elas serem reformadas, tá? O que é reformar uma mitocôndria? É justamente o processo de autofagia. A gente, quando está longe dos alimentos, tem um estímulo bem forte que fala assim: olha, pessoal, estamos num horário de estresse aqui, a gente precisa reformar o que não está bom para a gente reaproveitar. Vamos sinalizar todas as mitocôndrias ruins aqui, vamos botar uma bandeirinha para digerir e virar energia, porque não está vindo alimento agora. Então, basicamente, o que a autofagia faz é esse processo de olhar a mitocôndria ruim,
e reformar, tá? Isso serve para outras células também. A gente está falando da mitocôndria, para outras organelas. Então, o que é importante tirar disso? Se a nossa fábrica de energia está funcionando mal, com motor ruim, poluindo aí, fumaça preta, e o jejum é uma forma de reformar esses motores aí, aumentar o número e a qualidade deles, por que não fazer, né? Quando a gente come o tempo inteiro, a gente inibe que esse processo aumente de concentração, né? A autofagia basal acontece o tempo inteiro, mas esse processo é muito aumentado quanto mais a gente fica longe dos nutrientes, né? O jejum não é o único, mas ele é um dos principais sinalizadores da autofagia, desse processo tão maravilhoso de comer a si mesmo. E, inclusive, muita atenção para a autofagia, porque, inclusive, eles ganharam o prêmio Nobel, né? Os dois responsáveis aí por descobrir como que a autofagia funciona. Ela é um processo inteligente. No passado, a gente acreditava que o corpo come a si mesmo, mas é meio desordenado, bagunçado. Não, nosso corpo é muito inteligente. A gente sinaliza só o que não está bom e recicla. Só que se você comer o tempo inteiro, cada dia as pessoas dormem mais tarde, comem até o último minuto de abrir os olhos, acordam cedo para trabalhar e já comem a hora que acordam. Cada dia a gente dá menos tempo para o corpo ativar esse processo de limpeza, né? E isso, por exemplo, os neurônios, o nosso cérebro precisa muito desse tempo para reformar o que não está bom. A gente vai acumulando um monte de sujeira no cérebro, que é como se fosse uma ferrugem. E de repente a gente vê o aumento aí dessas doenças neurodegenerativas, do Alzheimer, né? Essas demências têm muito a ver com esse acúmulo de porcarias que não foram recicladas, porque a gente não dá tempo mais para reciclar. E esse aumento dessas doenças neurológicas, a gente está vendo esse aumento abrupto agora, por quê? Porque esse surto de ter mudado a forma como a gente se alimenta começou faz menos de 50 anos. Não deu para os genes das pessoas mudarem. Isso aqui é fruto dessa geração. Então, essa geração que começou a comer mal e envelheceu, está com esse aumento absurdo aí de Alzheimer. Então, é importante a gente pensar na importância de dar tempo para o nosso corpo fazer o que ele já sabe fazer, que é a limpeza e manutenção da saúde celular. Então, essa é a importância maior, assim, que eu acho do jejum, que a gente não tem deixado tempo para a natureza agir. E tem-se a ideia de que quanto maior o tempo de jejum, maior a capacidade de autofagia. E as pessoas me perguntam seguidamente: essa autofagia é capaz de fazer comer nódulos grandes, tipo nódulos de tireoide, cistos sinoviais, lipomas, outros crescimentos que não servem para nada? A autofagia consegue? Então, a gente não tem estudos clínicos que comprovem esses benefícios. O que a gente tem mais são relatos de casos que, assim, se a gente for considerar do peso da pirâmide de Heinz aí de evidência, é o nível mais baixo, né? Relato de caso. Só que o que é importante a gente usar? O raciocínio, né? A insulina, por exemplo, é um hormônio de estímulo, de crescimento, né? Por coincidência, existem muitos, mais de 9 tumores que já são claramente relacionados a excesso de insulina, resistência insulínica. Então, o que a gente usa como raciocínio clínico, né? Se excesso de insulina estimula o crescimento, será que controlar a insulina através do jejum e através de uma alimentação mais baixa nessas comidas processadas não é uma forma de controlar esse principal, a gasolina na fogueira aí? Então, muito se questiona sobre essa plausibilidade biológica de usar nesse sentido. A gente tem, hoje em dia, vários estudos em relação a, por exemplo, saiu um agora sobre cistos renais. Quando eu fui para Toronto estudar a prática do jejum intermitente lá com o Dr. Fung, ele é um nefrologista extremamente bem reconhecido pelo tratamento do jejum terapêutico, né? Eu acompanhei o Dr. Fung nas consultas e, assim, não tem um peso científico gigante que eu vou falar porque é observação clínica, mas lá eu acompanhei e ele me falou, olha, esse paciente aqui tinha um cisto renal gigantesco, tinha vários cistos, né, rins policísticos, e agora o tamanho do rim dele diminuiu, a creatinina dele melhorou, a função renal dele melhorou.
Eu achei super interessante na época. Ele falou: olha, é assim, não tem estudo, mas é incrível como eu tenho vários pacientes assim. E ele é nefrologista, né? E eu nunca esqueci disso. E aí, o que a gente começa a ver? Vários desses tumores, até os benignos, relacionados à hiperinsulinemia, melhorando com a prática do jejum, com o controle, né? Então, por exemplo, no diabetes, na resistência insulínica, é muito comum aqueles acrocórdons, né? Aquelas verruguinhas que a gente chama em inglês de skin tags. É um monte de verruguinha que fica na região abdominal, nas dobras, junto com aquela manchinha preta que a gente chama de acantose nigricans. Inclusive, se você tem isso e nunca achou que era um problema, vá fazer exames laboratoriais porque você tem resistência insulínica. Então, assim, o excesso de insulina na pele, ele aumenta a fabricação de queratinócito, ele aumenta a fabricação de pigmento, a ponto de escurecer e formar verruguinhas na pele. E o que é incrível? Quando a gente coloca esses pacientes em remissão, né, controle de insulina, essas manchas e esses acrocórdons desaparecem. Então, assim, a gente tem vários exemplos na prática clínica que mostram que insulina é um fator de crescimento, tem vários tumores associados ao aumento deles. Quando a gente controla a insulina, alguns desses que são visíveis, a gente vê na prática clínica melhorarem. Lipomas, a gente vê muita coisa melhorar aí, mas a gente não tem o peso dos ensaios clínicos para provar, porque realmente falta tempo, né? Faz pouco tempo que o jejum recebeu os holofotes científicos para começar a ser testado em humanos. Então, não faz muito tempo e a gente não tem sobre todas as doenças para ver se o jejum é a solução ou, pelo menos, uma ajuda. Mas o que a gente sabe é que jejum é uma arma extremamente poderosa para controlar níveis excessivamente altos de insulina. E, por outro lado, a gente também sabe que a resistência insulínica, ou ela é a raiz de várias dessas doenças crônicas que não existiam no passado, ou ela é um agravante, ou seja, ela piora condições que tem a resistência insulínica junto, né? Um exemplo é ovários policísticos. Os ovários policísticos são extremamente sensíveis à circulação de insulina. E a gente vê que as pacientes, quando começam a controlar a insulina, ficam férteis, melhoram a doença, emagrecem. Então, assim, a gente tem muitos indícios de que o jejum é uma ferramenta terapêutica para muitas doenças que a gente acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Umas questões práticas agora, Maíra. As pessoas estão Vamos loucas lá. para saber. Um jejum intermitente, sei lá, 16, 18, 14 horas, onde tem 2 janelas de alimentação, pode ser feito todos os dias? Com certeza pode. Isso é importante lembrar. Volta para o passado, gente. Às vezes a gente não comia nem uma vez por dia, todo dia. Como é que a gente normalizou a ponto de achar que ficar sem lanchinho é um sofrimento, que você é um pobre coitado, né? Que as pessoas têm dó de si mesmas de pularem refeição. Gente, o normal era esse, tá? O que depende é assim, pode fazer 2 refeições ao dia. Se você só conseguir fazer uma refeição de qualidade, às vezes é melhor uma do que várias, tá? É o menos, porém melhor. A gente nunca pode falar de refeição em geral, porque não dá para comparar uma refeição de, sei lá, miojo, não pode falar marca, né? Macarrão, sei lá o que, processado, com refrigerante normal e salsicha, versus um prato de carne moída com salada e salada de folhas verdes com tomate. Vocês entendem que não dá para comparar alhos com bugalhos? Então, assim, refeição, que refeição você está falando? Ela é nutritiva? É suficiente de proteína lá na sua refeição? É comida de verdade? Ou é congelada? Comida congelada, comida do delivery, que é tudo porcaria. Então, assim, a qualidade, quando a gente fala de jejum, a gente acaba esquecendo da dieta. Mas, assim, a sustentabilidade do jejum, o que é um bom raciocínio pensar? Não dá para viver para sempre em jejum, certo? A gente precisa se alimentar. Só que também não dá para se alimentar o tempo inteiro, certo? Porque senão a gente vira o que estamos vivendo hoje, essa crise de pandemia de doença metabólica. A gente precisa combinar de um jeito inteligente as 2 estratégias. E aí, por isso que é tão importante saber o yin e o yang. Qualidade da alimentação faz toda a diferença, porque no jejum você destrói o que é ruim. Mas aí você vai lá e come bloquinhos doentes, em vez de comprar de comer bloquinhos saudáveis para reconstruir
o que você destruiu no jejum? Você não quer uma mitocôndria saudável? Como é que você vai reconstruir uma mitocôndria saudável se tudo que você come é proteína glicada cheia de açúcar que entorta o formato dela e não faz uma mitocôndria decente, que funciona direito? Então, essa combinação é muito importante. Numa situação que tu falou, uma boa alimentação, fazer uma única refeição por dia com alimentos super saudáveis e repetir só uma alimentação por dia por dezenas de dias. Isso é possível manter um nível alto de saúde? Ou de vez em quando eu preciso fazer 2 refeições, parar um Sim. pouquinho desse jejum de 24 horas que nós estamos falando? Sim, o famoso one meal a day, né? O OMAD, uma refeição por dia. Uma refeição por dia é assim, o que a gente tem que pensar? Depende de onde a gente está. Então, por exemplo, para um diabético tipo 2, que está colocando a doença em remissão, comer uma vez por dia de uma maneira crônica é excelente, porque tudo depende da sua massa magra e da sua massa gorda. Se você tem bastante gordura para queimar e quer controlar o seu açúcar do sangue, uma refeição por dia de qualidade é excelente. Agora, a gente está falando aqui de uma mulher que tinha uns quilinhos para perder, começou a fazer o jejum intermitente, ficou bem, queimou aquela gordura, adora fazer jejum e quer continuar assim para o resto da vida. Não é tão interessante assim, porque consistência demais no jejum também deixa de ser um estresse. A gente tem que pensar que o estresse que o jejum causa faz com que o nosso sistema imune mude, com que a gente queira combater, ativar vias de sinalização, de autofagia, de desinflamar e tal. Então, muita consistência nesse tipo de jejum não é interessante, tá? Eu não costumo recomendar que se faça de maneira seguida por muito tempo, principalmente quem não tem muita gordura para queimar mais, tá? É importante saber que ciclar estratégias é bem interessante do ponto de vista do metabolismo mesmo, porque o corpo acostuma com esse protocolo, e é importante saber que quanto menos gordura você tem para perder, mais você tem que se preocupar com a sua quantidade de proteína por dia. E a gente não consegue bater a nossa meta de proteína com uma refeição só todos os dias da semana, certo? Então tem vários aspectos aí que a gente precisa pensar. Alguns pacientes, eles estudam, procuram se informar e descobrem que a autofagia é maior quanto maior o período de jejum. Eu tenho acompanhado esses participantes, essas pessoas, que começam a implantar jejum de 2, 3, 4, 5 e até 7 dias. Eventualmente, não regularmente. Sim. Então, qual é a periodicidade que eles podem fazer jejum maior do que 24 horas? Então, isso também, primeiro que a gente não tem um número. Então, se vocês ouvirem qualquer médico falando assim, ai, X pode 4 dias e tal, não existe isso, tá, gente? Então, estudos publicados comparando as doses de jejum não existe. A resposta para essa pergunta depende de vários aspectos. O principal deles é quanto de gordura você tem estocado, tá? Quanto mais gordura corporal você tem, menos preocupação você vai ter com esse tipo de questão. Agora, para quem tem massa magra abaixo do normal e massa gorda com pouca reserva, poucos quilos para perder, daí a indicação é bem individual. Eu, na minha prática, eu não recomendo jejum prolongado sem acompanhamento médico, justamente por isso, porque as pessoas normalmente não têm um senso de julgamento muito bom em relação a isso. Então, para jejuns acima de 3 dias, eu não recomendo que se faça antes que você veja se você está nutrido, tá? A gente tem a impressão que hoje em dia as pessoas estão sempre bem nutridas porque elas estão obesas. Não, a gente tem muitos obesos desnutridos justamente porque o problema é a qualidade e não a quantidade de coisas que você come. E daí uma pessoa mal nutrida fazer jejuns longos, ela pode ter vários riscos na realimentação que não valem a pena ser realizados. Então, a frequência e a indicação para jejuns prolongados, na minha opinião, deveriam ser só sob supervisão médica. Maíra, está maravilhosa, está bem didática, as pessoas estão aprendendo bastante. Eu gostaria que tu agora mandasse uma mensagem de coração para coração para as pessoas que estão assistindo esse congresso, falando sobre
dando a tua mensagem sobre a importância do jejum para diminuir os sinais e sintomas de doença. Tá. Eu gosto de usar uma estratégia de falar de um jeito muito simples para que todo mundo entenda. Então, eu vou convidar vocês a entrarem na minha história aqui dos cactos, tá? Gente, cacto é uma planta muito robusta, muito resistente, que é assim, ela aguenta muito desaforo no deserto, né? Ela está adaptada a viver em condições super difíceis de sobrevivência. Muito pouca água ela tem, raízes profundas, ela acha água até lá no fundo do lençol, ela consegue poupar perda de água. O cacto é uma planta muito incrível, cheia de adaptações incríveis. O que acontece quando você pega um cacto desse e leva para uma floresta tropical? Você enche ele de água. Ou você pode fazer igual eu fiz, eu já matei cacto, não sei quem aí já matou. Não adianta ter boa intenção. A gente faz mal para ele de qualquer jeito. Eu achava que água é bom para a planta. Então, pelo menos um pouco de água eu precisava. O que aconteceu? Eu reguei tanto o meu cacto que ele apodreceu. Né? Então, o cacto é uma planta que está adaptada a situações de muito pouca água. E, de repente, a gente pegou e botou os cactos lá na floresta tropical ou lá na minha sala para eu matar eles. O que acontece, gente? Nós somos cactos. A gente foi criado, a nossa genética, a nossa natureza foi criada para lidar com períodos de alimentação e períodos de descanso, onde o nosso corpo faz várias atividades que não são possíveis quando a gente está no estado alimentado. O que acontece quando a gente rega demais um cacto? Ele apodrece. O que está acontecendo agora que a gente mudou de problema de superalimentação? A gente está tendo doenças de superalimentação. Excesso de insulina, por exemplo, é a causa de base para um monte de doença crônica que parece que não tem a ver. Então, se você tem pré-diabetes, se você tem gordura no fígado, se você tem essas manchinhas que eu falei, se você tem muitos parentes diabéticos tipo 2 na família e está obeso, se você tem bastante gordura na região abdominal, essas doenças, gota, síndrome metabólica, né, gente? Pressão alta, isso tudo é fruto de muita insulina, é muita água nesse cacto. Como que a gente salva um cacto que está apodrecendo de tanta água? A gente tira ele desse ambiente cheio de água e põe de volta no deserto. Tá? Então, assim, o jejum é uma forma de contrabalancear esses hábitos super deletérios da modernidade. A gente normalizou a superalimentação e a gente hoje em dia come porque acha bonitinho, come para não ficar chato, come com medo de ter fome, come porque é hora de comer, come porque está cansado, come para comemorar, come para se consolar, come para sair para conversar com o amigo de desculpa, come por tantos motivos além de se alimentar, e a gente acha tudo isso normal. Não é normal. A gente está pagando um preço enorme com vários tipos de doença e a gente precisa reaprender a comer e ouvir os nossos sinais de fome e saciedade. Só que no meio desse ambiente todo, além de tudo, a comida que a gente está comendo vicia, aumenta o desejo por mais. A gente tem dificuldade em parar, descontrola em quantidade. Por quê? Porque esses alimentos não são encontrados na natureza. Ninguém tem overdose de salmão, de carne moída, de um bife com brócolis. Ninguém nunca me falou assim, ai, doutora, eu perdi o controle, eu comi 2 quilos de carne moída e 5 quilos de couve. Ninguém faz isso. Agora, quem aí já perdeu o controle com pizza, com brigadeiro, e se sente culpado porque não tem força de vontade? Gente, não é força de vontade. Esses alimentos desregulam o nosso cérebro, o nosso apetite e aumentam a nossa fome. Aí você não para de comer. Então, a gente precisa entender que existe um problema para conseguir resolver. E o problema é que a gente normalizou um negócio que não é normal. Não nascemos para isso. Então, se você sofre com esse tipo de atitude, se sentir mal por comer muito, não tem resultado comendo o dia inteiro, várias vezes por dia, você realmente precisa sair desse ambiente cheio de comida e começar a trocar quantidade por qualidade. A saúde de vocês vai se transformar. Brilhante, brilhante. Obrigado, Maíra. Obrigado a vocês. Um grande abraço a todos. Uma super saúde a todos. E para você, Maíra, um abraço muito especial pela tua gentileza em compartilhar tão belos ensinamentos conosco aqui. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada, Brunal. Obrigado, boa noite.